Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h33. Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira, 7 de junho do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale, aqui na bancada comigo, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Um ótimo dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a programação aqui da Rádio Número 1 da região, sempre trazendo as informações para você ficar bem informado no dia a dia. 6h34. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Após a aprovação pelo Senado, entenda como pode ser a taxa das blusinhas. Justiça derruba liminar e autoriza leilão de arroz do governo. Polícia Civil investiga a venda de medicamentos controlados sem receita e overdose de estudante em Mineiros. Polícia desmantela quadrilha interestadual de furto de caminhonetes de luxo em Goiás. Conab compra 263 mil toneladas de arroz importada em leilão para estabilizar preço. Goiás, Polícia Federal mira coiotes contra a imigração ilegal para os Estados Unidos. Novos juros do consignado do INSS entram em vigor. Lucro dos bancos bate o recorde e soma 145 bilhões de reais em 2023, é o que aponta Banco Central. Governo federal introduz nova identidade com CPF como número principal, além do QR Code. STF reconhece a omissão do Congresso em editar a lei para a proteção específica do Pantanal. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h35. Mais uma vez, ótima manhã para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à edição desta sexta-feira do Jornal Verde Vale. A aprovação pelo Senado Federal na última quarta-feira da taxação de 20% sobre compras internacionais de até $50 ou R$265 está no radar de quem aproveita esse tipo de comércio que teme gastar mais e do governo que planeja arrecadar mais. Também estão de olho a indústria e os comércios nacionais que reclamam da concorrência predatória de empresas estrangeiras. Se o texto for aprovado também na Câmara, para onde voltou, vai encarecer as transações comerciais de plataformas como a Shine, Shopee e AliExpress. A cobrança é popularmente chamada de taxa das blusinhas. Caso o projeto vire lei, as compras que antes eram submetidas à cobrança do ICMS com alíquota de 17%, terão também a cobrança de 20% sobre o valor do produto e do frete. A incidência do ICMS sobre o valor da compra já acrescido pelos 20%. O texto ainda vai voltar à Câmara dos Deputados porque houve alterações. A taxação foi incluída no projeto de lei número 914 de 2024, que trata do Programa de Mobilidade Verde. A prática de inserir um assunto alheio ao projeto, no caso o Mover, é chamada de jabuti nos corredores de Brasília. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região cassou a liminar nesta quinta-feira que suspendia o leilão para a compra de arroz importado, autorizando o pregão. Portanto, o leilão organizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, publicado no último dia 29, foi autorizado. Na quarta-feira, um juiz federal tinha suspendido o leilão para a compra das 300 mil toneladas de arroz importado, que seria realizado pelo governo federal. A decisão foi tomada em caráter liminar e responde a uma ação do Partido Novo. Após a suspensão, a Advocacia Geral da União recorreu da decisão. Na decisão, o desembargador federal Fernando Quadros da Silva alega que a suspensão causaria uma grave lesão à ordem público-administrativa. As compras dos produtos serão realizadas por meio de leilões públicos ao longo desse ano. Os estoques serão prioritariamente destinados à venda para pequenos varejistas nas regiões metropolitanas. E Arthur Lira instala um novo grupo para produzir a PL de combate às fake news. Quem traz os detalhes dessa ação é Yuri Hudson. O presidente da Câmara, Arthur Lira, determinou nesta semana a instalação de um grupo de trabalho para discutir o projeto de lei das fake news. Esse GT será composto por 20 deputados, entre bolsonaristas, aliados do governo, evangélicos e representantes da esquerda.
O grupo foi criado após a proposta não avançar no plenário da Câmara, com a pressão contrária das chamadas Big Techs. O então relator do tema, Orlando Silva, do PCdoB, espera que a partir da nova discussão em um novo grupo de trabalho, haja consenso e avanço sobre o tema. Eu queria fazer essa provocação para vocês. Uma proposta mais minimalista, que trate dos temas essenciais e, a essa altura, a legitimidade, pela forma como se desenvolveu o processo político no Brasil, a legitimidade pode estar nas mãos, sobretudo, do Poder Executivo, que também tem força política, que também tem capacidade de diálogo e pode ser o fato novo para que a gente possa reorganizar as discussões em torno da regulação de plataformas digitais. Ao anunciar a criação do grupo de trabalho, Lira lembrou que chegou a colocar a matéria para votação, mas foi obrigado a tirar de pauta. Não é novidade para vocês que nós tentamos por diversas vezes, em diversas oportunidades, com um esforço gigantesco de todos os líderes, do relator, da presidência da casa, votar o projeto. Depois nós subdividimos o projeto em direitos autorais, as questões dos streams, vocês lembram bem disso, e nunca foi possível, nesse texto 2630, conseguir um consenso para votar. O grupo terá 90 dias para concluir os trabalhos e poderá realizar audiências públicas e reuniões com órgãos e entidades da sociedade civil, além de profissionais, juristas e autoridades que tenham relação com o estudo do assunto debatido no colegiado. Após isso, eles apresentam um parecer que pode ser colocado para votação. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40 agora. A Polícia Civil realiza uma operação nesta quinta-feira para investigar a venda de medicamentos controlados sem receita e a sua possível relação com a overdose de uma estudante de medicina encontrada morta em Mineiros. O caso é tratado como homicídio. São cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em farmácias e residências dos investigados. Segundo as investigações, em meados de 2023, uma estudante foi encontrada morta. A princípio, o caso foi tratado como suicídio. No entanto, os policiais descobriram que, na verdade, ela morreu de overdose por uso de medicamentos controlados. Assim, a polícia descobriu que farmácias e pessoas de Mineiros vendiam medicamentos controlados sem a receita: diazepam, Rivotril, Ozempic, morfina e midazolam. Misturados, as medicações teriam provocado a morte da jovem. E a Polícia Civil realizou nesta quinta-feira outra operação que visa desarticular organização criminosa com atuação interestadual e que atua no furto de caminhonetes de luxo. Segundo as investigações, o grupo foi responsável pela subtração de vários automóveis em diversas cidades do interior de Goiás, bem como no Tocantins. São investigados mais de 30 furtos. Os veículos furtados são destinados para desmanche e revenda de peças em Goiânia. São cumpridas 12 medidas judiciais pela Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores. O presidente regional do PL, senador Wilder Moraes, se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro para tratar das eleições municipais em Goiás. O ex-capitão aceitou o convite para participar da campanha de pré-candidatos do partido em alguns municípios do estado. O ex-presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, esteve presente ao encontro. Pré-candidato a prefeito em Rio Verde, ele acertou a visita de Bolsonaro à cidade, reduto forte do bolsonarismo. Além de Rio Verde, Bolsonaro se comprometeu a visitar Goiânia, Anápolis, Aparecida, Catalão e Jataí para ajudar nomes do partido na disputa pelas prefeituras. E o governador Ronaldo Caiado busca aumento de recursos federais para investimentos na saúde aqui no estado de Goiás. Quem traz os detalhes dessa viagem a Brasília é Eduardo Bernardo. O governador Ronaldo Caiado se reuniu com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, para discutir a liberação de recursos federais para Goiás. Um dos pedidos é o repasse de 55 milhões de reais anuais para custeio do Hospital Estadual de Águas Lindas, que deve ser inaugurado nos próximos meses. O governador fez uma avaliação muito positiva do encontro. Hoje nós viemos fazer solicitações daquilo que já é solicitação do governo de Goiás em relação àquele reajuste da tabela, tá certo? Em relação à média e alta complexidade, como também aquilo que já havia sido levantado por nós no ano de 2023, que era a recomposição dos valores dos atendimentos médicos em Goiás,
e que realmente chegou a um valor de 500 milhões de reais, mas o Estado só recebeu 113 milhões de reais. E a outra solicitação nossa foi no sentido de fazer com que o Hospital de Águas Lindas, que será inaugurado agora dia 17 de junho, que o custeio vai girar em torno de 111 milhões de reais, nós pedimos que realmente o governo federal entrasse com 55 milhões. Caiado ressalta outras prioridades apresentadas à ministra Nízia Trindade. Discutiu também esse novo programa que o governo lança de acesso ao médico especialista, que nós já aderimos o projeto, e o fundamental é que realmente Goiás tenha ali uma recomposição dos gastos que ele já fez em 2023, está fazendo em 2024, e que nós esperamos aí que realmente tenha sensibilidade aí por parte do governo para que reponha a nós o que tem sobrecarregado em muito o estado, porque não é mais um estado que tinha apenas hospitais de média e alta complexidade em Goiânia, Anápolis e Aparecida, mas sim em várias regiões do estado. Então, isso provoca uma sobrecarga ali nas finanças do estado forte. Então, como médico, nós não podemos abrir mão de salvar vidas e de dar condições dignas para elas. O secretário de Saúde, Razível dos Reis, acompanhou a agenda com o governador Ronaldo Caiado na esplanada dos ministérios em Brasília. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44. E anunciado na última segunda-feira, Mbappé já assumiu o topo na lista de maiores salários do Real Madrid. Segundo o jornal espanhol Mundo Desportivo, o atacante francês vai receber 26 milhões de euros anuais, cerca de 149 milhões de reais. O salário é bem menor que aos 55 milhões de euros brutos, mais de 313 milhões de reais, que Mbappé recebia no PSG. O jogador optou por não renovar com o clube francês e fechar com o time merengue. No plantel madridista, Mbappé assumiu o posto de Toni Kroos como jogador com maior salário. O alemão, que se aposentará após a Eurocopa, recebia 24 milhões de euros por ano. Entre os brasileiros, Vinícius Júnior é o pagamento mais alto, no valor de 20 milhões de euros, algo em torno de 119 milhões de reais. O salário é equivalente ao do inglês Jude Bellingham. E o técnico Dorival Júnior deve escalar a seleção brasileira sem os atacantes Vini Júnior e Rodrigo no amistoso contra o México. Ambos são titulares absolutos da seleção de Dorival, mas devem iniciar no banco. A ideia é dar um descanso para os jogadores após a conquista da Liga dos Campeões, devido ao caráter amistoso do jogo. O entendimento é de que valeria a pena forçar apenas se já fosse a estreia da Copa América. Já Endrick, que ainda não tem status de titular, pode iniciar o duelo. Evanilson, seu principal concorrente, está em sua primeira convocação, enquanto que Savinho, que treinou como titular na ausência de Endrick, faria Dorival deslocar Gabriel Martinelli para a função de falso 9. Gabriel Magalhães também será desfalque contra o México. Ele é dúvida mesmo para o duelo contra os Estados Unidos no dia 12. A tendência é de que Bremer e Beraldo alternem a titularidade nos amistosos. Um provável time teria Alisson, Danilo, Marquinhos, Bremer ou Beraldo e Wendel, Douglas, Luiz, João Gomes e Lucas Paquetá, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick ou Savinho. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, adquiriu 263 mil toneladas de arroz importado em leilão realizado nesta quinta-feira, numa tentativa de estabilizar os preços do produto. O objetivo inicial do governo era comprar até 300 mil toneladas do alimento. A decisão de realizar o leilão foi tomada em resposta ao aumento significativo no preço do arroz, que chegou a subir 40% devido às enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul. Esse estado é responsável por 70% da produção nacional do grão, tornando as adversidades climáticas locais de grande impacto no mercado. O governo planeja comercializar o arroz adquirido em embalagens específicas, vendendo a um valor de R$ 4,00 por quilo, de modo que o preço final não ultrapasse R$ 20 por pacote de 5 quilos. Dessa forma, busca-se garantir acessibilidade ao produto para a população em meio à crise. As vendas serão direcionadas a pequenos varejistas, mercados de bairros, supermercados, hipermercados, atacarejos e outros estabelecimentos comerciais em áreas metropolitanas, priorizando regiões com indicadores de insegurança alimentar. A notícia
Notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h03, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O lucro líquido dos bancos subiu 5% em 2023 para 145 bilhões de reais e bateu um novo recorde histórico, é o que informou nesta quinta-feira o Banco Central. A instituição não informou qual o valor ajustado exato do lucro de 2022. O aumento do lucro das instituições financeiras aconteceu em um ano no qual a taxa básica de juros da economia fixada pelo Banco Central para conter a inflação ficou em 13,75% ao ano até meados de junho do ano passado. Um patamar elevado em termos reais na comparação internacional. A taxa Selic começou a cair somente em agosto de 2023, terminando o último ano em 11,75% ao ano, nível ainda alto na comparação internacional. Segundo o Banco Central, a elevação da margem bruta de lucros das instituições financeiras tende a continuar à medida que os efeitos da queda da taxa Selic permaneçam reduzindo o custo de captação de forma mais rápida do que o retorno do crédito. O governo federal está promovendo uma grande mudança no sistema de identificação nacional, com a introdução da carteira de identidade nacional. Essa nova identidade representa uma transição histórica, encerrando a era da RG tradicional e adotando medidas inovadoras para digitalizar e centralizar os dados dos cidadãos. Ao invés da impressão do polegar, característica do RG, a carteira vai apresentar um QR Code que direciona a versão digital da carteira, armazenada no gov.br, e contendo informações de todos os documentos do cidadão, desde a CNH até o PIS. Na versão física, a carteira terá apenas o CPF como número principal, simplificando o processo de identificação e consolidando-a como um documento único. A emissão da nova identidade já está em andamento em 24 unidades federativas, com 7,5 milhões de brasileiros já possuindo a carteira. O Rio Grande do Sul desponta como líder nesse processo, com 1 milhão de carteiras emitidas, impulsionado pelas recentes chuvas que levaram muitos cidadãos a perderem os seus documentos. A introdução da nova carteira de identidade é parte de um esforço maior do governo para digitalizar e centralizar dados, visando facilitar o acesso a serviços e garantir mais eficiência na gestão pública. Além disso, a nova identidade também busca promover a inclusão, como evidenciado pela recente decisão do Distrito Federal de remover a informação de gênero do documento em um gesto de apoio à população trans. A expectativa é de que até o final de 2026, 70% da população brasileira tenha adotado a nova identidade. Com a centralização dos dados no CPF, o governo pretende simplificar o acesso a serviços e benefícios, como o salário maternidade, que serão disponibilizados de forma automatizada para aqueles que preencherem os requisitos. Pacto pela Educação deve investir mais de 4 bilhões de reais em escolas. A matéria você confere com Isabela Pesce. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação prorrogou o prazo para que gestores respondam às diligências iniciais do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação até 28 de junho, atendendo a pedido da Atricom e dos Tribunais de Contas. Caso não houvesse a prorrogação, cerca de 800 municípios corriam o risco de que as obras paralisadas não pudessem ser retomadas. O novo prazo agora requer ações dos tribunais para sensibilizar os gestores locais, assegurando que os recursos sejam efetivamente direcionados às comunidades. O presidente da Atricom, Edilson Silva, destaca a importância do pacto, que visa investir mais de 4 bilhões de reais em obras em escolas de educação infantil, ensino fundamental e profissionalizante, criando cerca de 741 mil novas vagas nas redes públicas de ensino em todo o país. É importante que você, gestor, participe, que você responda às avaliações técnicas, que faça contato com o FNDE, com os tribunais de contas, para que nós possamos, em conjunto, conseguir superar esses obstáculos, apresentando as documentações necessárias para a liberação e continuidade dessas obras. A Atricom, portanto, fica muito feliz com esta resposta, nessa parceria com o FNDE e os entes federados, e os tribunais de contas estão à disposição para servir e auxiliar o gestor no destravamento dessas obras. Entre as melhorias previstas no pacto estão reformas, ampliações de estruturas educacionais, além de quadras e coberturas de ginásios esportivos, com a expectativa de conclusão em 24 meses a partir da retomada e a possibilidade de uma única prorrogação pelo mesmo período. Siga a Atricom nas redes sociais,
Agência Rádio Web. Produção e reportagem Isabela Pesce. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08. E o governador Ronaldo Caiado e o vice Daniel Vilela demonstraram ontem que entraram de vez na pré-campanha de Sandro Mabel para a Prefeitura de Goiânia. Em solenidade de desincompatibilização do empresário na presidência da FIEG, Caiado disse que Mabel tem o perfil de gestor que Goiânia precisa e enalteceu a sua longa trajetória como gestor e político. O governador destacou ter certeza de que Sandro Mabel, eleito prefeito de Goiânia, vai resgatar a autoestima do goianiense de morar em uma cidade bonita que atende bem o seu cidadão. Não podemos deixar que Goiânia seja favelizada. É preciso levar qualidade de vida de volta para as pessoas, destacou ele. Caiado ainda afirmou que está disponível para acompanhar as agendas de pré-campanha em Goiânia após as 17 horas. Já Daniel Vilela disse ter certeza de que o pré-candidato fará a melhor administração da história da capital. Afirmou que Sandro Mabel reúne as melhores qualidades para a disputa da prefeitura. O Opção Pesquisas questionou a 600 eleitores goianienses sobre a importância de apoio de determinados líderes políticos para a escolha dos candidatos a prefeito em 2024. O levantamento revelou que algumas lideranças são capazes de transferir votos em Goiânia e que o eleitorado gostaria de ver o seu candidato associado a determinadas figuras políticas, mas não a outras. Ronaldo Caiado é aquele cujo apoio é considerado mais importante. 71% dos entrevistados afirmaram que gostariam que o atual governador apoiasse o seu candidato a prefeito da capital. 18,8% afirmaram que não gostariam do apoio do governador e 10,2% afirmaram que tanto faz ou que não tem opinião sobre o assunto. Entrevistadores fizeram a mesma pergunta acerca do apoio de Marconi Perillo. Do total, 28% afirmaram que gostariam do apoio do ex-governador, enquanto 58,2% afirmaram que não gostariam que Marconi Perillo desse aprovação a seu candidato. Afirmaram tanto faz ou que não tem opinião formada 13,8% dos entrevistados. E o governo de Goiás abre este mês a campanha de incentivo à doação de sangue em todo o estado. Quem traz os detalhes dessa ação é Marcelo Tavares. A Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos, a Rede Hemo, abriu a programação do Julho Vermelho, mês dedicado ao incentivo à doação de sangue. Para iniciar as comemorações, o Hemocentro Estadual Coordenador Professor Nion Albernaz lançou a campanha Para Sempre Doar, de geração em geração, uma ação conjunta que envolve vários hemocentros de todo o país. Em Goiás, a Rede Hemo vai instalar tendas no estacionamento do Hemocentro em Goiânia para uma série de atividades. A iniciativa tem como objetivo incentivar a doação de sangue voluntária e altruísta no país, por meio de convite a doadores de várias gerações. O mês de junho foi escolhido para conscientizar e incentivar a população sobre a importância de ser um doador. No Brasil, menos de 2% da população doa sangue regularmente e a principal faixa etária envolvida com a doação é a de pessoas entre 25 e 34 anos. Jovens com menos de 24 anos e pessoas acima dos 35 anos têm uma menor participação na doação de sangue no país. Doar sangue não dói, é rápido e ajuda a salvar até 4 vidas. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h12. E marcado para acontecer nesta sexta-feira, o julgamento do atacante Gabigol do Flamengo na Corte Arbitral do Esporte na Suíça foi adiado. A decisão foi tomada após um pedido da União Federal, que faz parte do processo e afirmou não ter sido notificada. Sem o aviso, não foi possível enviar um árbitro para acompanhar a audiência, o que acabou culminando na alteração da data. A decisão foi tomada na manhã desta quinta-feira, assim que o atacante desembarcou na cidade de Lausanne. O julgamento deve ser composto por um árbitro indicado pela defesa de Gabigol, outro pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que pertence à União, e um terceiro da CAS, que preside a mesa. Ainda não há uma nova data para que o julgamento seja realizado. A tendência é de que ocorra no segundo semestre de 2024. 7h13. A CBF deve revelar nos próximos dias os nomes das 2 mulheres que irá indicar
para o próximo mandato do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A entidade máxima do futebol brasileiro optou por selecionar 2 auditoras para as vagas a que tem direito no tribunal. Com isso, pela primeira vez na história, o Pleno terá 2 mulheres entre os seus 9 integrantes. Na atual composição não há nenhuma mulher. Há, no entanto, representantes do gênero nas comissões. São 8 no total. Uma na 4ª comissão, uma na 5ª comissão e as demais fazem parte da 6ª comissão disciplinar, formada totalmente por mulheres. Além disso, há 4 mulheres na Procuradoria. Com a indicação, a CBF deve, portanto, fazer história na justiça desportiva. A medida faz parte dos esforços da entidade em promover a igualdade no esporte. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, afirmou em entrevista que a confirmação do Brasil como sede mundial do feminino de 2027 foi vista pela Confederação como um reconhecimento pelo trabalho em elevar o futebol feminino aqui no país. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h14. A Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil divulgou ontem uma nota técnica de que o Congresso Nacional rejeite integralmente o texto da medida provisória 1.227, que modifica a legislação tributária federal e, entre outros pontos, limita a compensação de crédito de PIS/COFINS. No documento, a entidade afirma que a MP do equilíbrio fiscal, como é conhecida, foi pensada para compensar a arrecadação em razão da manutenção da desoneração da folha de salários pelo governo federal. A justificativa é de que a medida corrigiria distorções do sistema tributário nacional sem aumentar impostos. No entanto, de acordo com a análise da CNA, a medida impõe novas restrições aos contribuintes, afetando não só produtores rurais e a agroindústria, mas o setor do agronegócio como um todo. No que se refere às novas condicionantes para usufruto dos benefícios fiscais, a CNA afirma que as mesmas acarretam oneração para o produtor rural e para a agroindústria. Uma vez impedidos de usar os benefícios a que têm direito, os produtores podem sofrer com transtornos nas operações e aumento indevido dos custos tributários e de produção. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h15. E por 9-2, o Supremo Tribunal Federal reconheceu nesta quinta-feira a omissão do Congresso para editar uma lei ou estatuto específico voltado para garantir a preservação do meio ambiente na exploração de recursos do Pantanal mato-grossense. Com isso, o Supremo deve fixar prazo de 18 meses para que o Legislativo edite uma norma para conciliar proteção e uso de recursos do bioma. Os ministros julgam uma ação da Procuradoria-Geral da República. Segundo a Procuradoria, desde a Constituição de 1988, o Congresso não editou lei para assegurar efetiva proteção ao bioma, definindo a preservação ambiental e uso de recursos naturais. A maioria da Corte seguiu o voto do relator, ministro André Mendonça, para declarar a omissão legislativa. O ministro ressaltou que a Constituição fixa proteção especial a algumas regiões e alguns biomas do país: o Pantanal mato-grossense, a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar e a Zona Costeira. Mendonça disse que ficou caracterizada a omissão pela falta de uma regulamentação para o uso do Pantanal, inclusive quanto à exploração econômica adequada. Segundo ainda o ministro, o fato de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul terem editado normas para a proteção do bioma não isenta a União de definir um marco legal, sendo que o governo federal pode fazer a adequada dimensão da expressão patrimônio nacional. Violência política contra a mulher pode levar a 4 anos de reclusão. Quem traz detalhes é Igor Pereira. A violência política de gênero pode ser caracterizada como todo ato com o objetivo de excluir a mulher do espaço político. As agressões podem acontecer por meio virtual e fisicamente, com ameaças a uma candidata por palavras, gestos ou outros meios. Em ano de eleições, esse tipo de violência pode se tornar ainda mais frequente. Isso inclui interrupções frequentes de fala em ambientes políticos e desqualificação da mulher. Quem explica os detalhes é a doutora e mestre em Direito, fundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Juliana Freitas. Quando esse direito da mulher de participar de debates, por exemplo, durante uma campanha, é uma forma de violência política. É uma forma de violência política quando, por exemplo, durante a convenção partidária, as mulheres têm a sua liberdade de expressão cerceada, ou elas não têm o direito de se manifestar. Quando nos cargos dirigentes do partido político, essas mulheres não se apresentam, não aparecem. São formas distintas de violência política. Desde 2021, o Brasil tem uma lei específica que caracteriza o crime de violência política contra a mulher.
A advogada pontua algumas punições previstas nessa lei. Qualquer forma de assédio, constrangimento, humilhação, perseguição, ameaça, por qualquer meio, a uma candidata a um cargo eletivo ou a uma mandatária de um cargo eletivo, utilizando-se de alguma forma de menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher, a pena é uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, incidência de multa. Tem um agravamento nesse caso de pena se o crime for cometido contra uma mulher gestante, uma mulher com mais de 60 anos, uma mulher com deficiência. Esse e outros temas estão sendo discutidos em um seminário promovido pelo Poder Judiciário do Pará. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo site www.tjpa.jus.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. 7h19. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. No próximo bloco, Goiás, Polícia Federal mira coiotes contra a imigração ilegal para os Estados Unidos. Novos juros do consignado do INSS entram em vigor nesta sexta-feira. E também, claro, destaque para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí. A gente volta já, falando tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h29, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. Olha, o acordo para a suspensão do cancelamento unilateral de planos de saúde de usuários em tratamento foi costurado com algumas condições que devem integrar uma nova lei para regulamentar o setor. Uma delas é a criação do plano segmentado que dá direito a consultas e exames, mas que não cobre internação. As operadoras argumentam que isso aliviaria seus caixas e evitaria judicializações. Outra condição dos planos de saúde é a criação de um consórcio para a compra de medicamentos de alto custo, que poderia equiparar o preço de remédios adquiridos pelos planos aos aplicados ao governo em compras para o SUS. As seguradoras também pedem que se estabeleça um prontuário unificado eletrônico para manter informações de um paciente em um mesmo documento e evitar que ele faça novamente exames já realizados quando, por exemplo, troca hospitais públicos por privados. O aquecimento do planeta, que tem batido sucessivos recordes, também é notado nos oceanos. Nas últimas 2 décadas, o aumento na temperatura da água tem ameaçado a vida marinha e quem mora em áreas costeiras. O Atlântico Sul e toda a costa brasileira registraram alta de 2 graus centígrados acima da média histórica, contribuindo para uma série de catástrofes climáticas no país, em especial as chuvas intensas que ocorreram nas regiões como o litoral norte de São Paulo, o Rio de Janeiro e também o Rio Grande do Sul. E um novo relatório da Organização Meteorológica Mundial mostra que há 80% de probabilidade da temperatura de ao menos um ano entre 2024 e 2028 exceder temporariamente 1,5 graus, os níveis pré-industriais. E as novas taxas de juros do crédito consignado do INSS começaram a valer nesta quinta-feira, segundo informou o órgão e o Ministério da Previdência Social. A medida entra em vigor 5 dias úteis após a publicação das regras, conforme estabelece uma normativa federal. Os percentuais que caíram de 1,68% ao mês para 1,66% no empréstimo pessoal consignado e de 2,49% para 2,46% no cartão de crédito e cartão benefício devem ser aplicados de forma obrigatória por bancos e financeiras que oferecem o crédito. As instituições podem cobrar mais, não menos. As novas taxas foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Previdência Social por 11 votos a 4 no dia 27 de maio. E a União irá pagar 2 salários a 430 mil trabalhadores gaúchos. Quem traz os detalhes dessa ação é Marcelo Vaz. Diversas medidas foram anunciadas nesta quinta-feira durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Rio Grande do Sul, dessa vez à região do Vale do Taquari. No município de Arroio do Meio, ao lado de diversos ministros de Estado, o presidente assinou em especial 3 medidas provisórias. Uma delas amplia a quantidade de municípios que poderão cadastrar famílias beneficiárias do Auxílio Reconstrução, cujo valor é de R$ 5.100 e que até o momento já foi pago a 100 mil famílias no estado. A outra amplia o número de cidades gaúchas beneficiadas com a parcela extra do Fundo de Participação dos Municípios, num total de R$ 124 milhões. A terceira autoriza o pagamento de um salário mínimo por 2 meses para trabalhadores em regime CLT, estagiários e trabalhadores domésticos, além de pescadores artesanais.
O governo deve pagar diretamente o salário aos beneficiados e, como contrapartida, as empresas deverão manter os empregos por mais 2 meses, totalizando uma estabilidade de 4 meses. Não serão todos os CNPJs dos municípios em calamidade ou emergência que serão beneficiados com a medida, mas apenas aqueles atingidos pela mancha de inundação. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, apresentou o número estimado de pessoas que serão beneficiadas. 434 mil trabalhadores que nós vamos disponibilizar 2 parcelas de um salário mínimo. Que contrapartida nós estamos pedindo para as empresas? Que elas mantenham a mesma quantidade de meses vão receber, manter mais, portanto, 2 meses de garantia de não demissão. A medida dos salários entra em vigor de forma imediata, mas precisará ser aprovada pelo Congresso Nacional. Além disso, o ministro do Trabalho também informou que o governo vai editar uma portaria para prorrogar a validade dos acordos coletivos de trabalho entre empresas e sindicatos. Outro destaque durante a cerimônia realizada em Arroio do Meio nesta quinta-feira ficou por conta do anúncio feito pelo ministro das Cidades, Jader Filho. Ele atualizou os números referentes à aquisição direta de imóveis novos e usados já feitas pela União, através da Caixa Federal, e anunciou a assinatura de uma portaria onde o governo aumentou o valor que poderá ser pago pelos imóveis para R$200 mil. Assinamos a portaria de liberação para que a Caixa possa recepcionar as propostas de unidades habitacionais, para que o governo federal possa adquirir essas unidades prontas e a gente possa entregar a essas famílias. Hoje, das construtoras já tem cadastrado cerca de 2.000 unidades habitacionais, abrindo também para que os particulares, para que as imobiliárias, se tiverem interesse de vender para o governo federal, a gente vai fazer a aquisição. Nós aumentamos o valor na ordem de 20%, nós podemos chegar com a portaria de hoje até R$200 mil no valor de cada um desses imóveis. Já o presidente Lula, em sua 4ª viagem ao Rio Grande do Sul após as enchentes, disse que é preciso dar uma resposta imediata aos gaúchos e que ele e sua equipe estão trabalhando para vencer a burocracia e dar uma resposta rápida às pessoas. Não basta a gente anunciar, é preciso criar as condições para aquele dinheiro ser executado. E a nossa preocupação é evitar que a burocracia trate esse problema do Rio Grande do Sul como se nós estivéssemos vivendo um período de normalidade. Na área da saúde, o governo federal anunciou ainda a habilitação de quase 800 leitos clínicos hospitalares, adultos e pediátricos pelo período de 6 meses. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h36. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Darkhold, com o objetivo de combater e desarticular coiotes que promovem imigração ilegal para os Estados Unidos. De acordo com a corporação, o contrabando de migrantes ocorre com a travessia da fronteira daquele país com o México. Mandados foram cumpridos em Goiânia e Anápolis. Ao todo, policiais federais cumprem 2 mandados judiciais expedidos pela 11ª Vara da Justiça Federal de Goiás, sendo 9 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva em endereços ligados aos investigados. Um dos investigados teve o nome incluído na difusão vermelha da Interpol. As investigações apontam que entre 2018 a 2023, os investigados movimentaram a cifra de mais de R$59 milhões decorrente dos pagamentos dos migrantes pela atuação do grupo criminoso. Segundo a Polícia Federal, o grupo coordenou o ingresso ilegal em território norte-americano via fronteira entre o México e os Estados Unidos de pelo menos 448 brasileiros. Os migrantes foram detidos por autoridades migratórias e deportados. Além da atuação em Goiás, a organização criminosa contava com membros em outras unidades da federação, inclusive em território americano, responsáveis por receber aqueles que conseguiam cruzar as fronteiras de forma ilegal. E a Polícia Civil de Goiás deflagrou ontem a Operação Transata, que aponta fortes indícios de que o ex-secretário de Infraestrutura de Goiânia, Denis Pereira, e um grupo empresarial responsável pela empresa Goiás LED Materiais Elétricos e Construção sejam coautores de crimes envolvendo fraude em licitação e contratos ligados à iluminação pública, supostamente praticados no âmbito do órgão municipal. A operação da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção levou à exoneração de Pereira, considerado um dos principais auxiliares do prefeito Rogério Cruz. A polícia identificou indícios de superfaturamento de até 973% em contratos de aquisição de projetores de iluminação
junto a empresas do segmento e aproximadamente 22 milhões de reais em movimentações financeiras. A CEINFRA passa a ser comandada interinamente pelo atual secretário executivo da pasta, Alexandre Garcês. E aliados e integrantes da equipe do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, admitiram que a deflagração dessa operação da Polícia Civil contra supostas fraudes em licitações e superfaturamento de contratos acaba causando desgastes políticos imediatos. Além disso, integrantes da base de apoio à Cruz apontam nos bastidores o crescimento de dúvidas em torno da confirmação de eventual candidatura à reeleição. A avaliação interna no Paço é de que a Operação Transata representa um baque em um suposto processo de recuperação de imagem em curso desde meados de abril, com o início do trabalho do marqueteiro Paulo Moura. As ações do Paço, de olho na busca por valorização eleitoral, giraram em torno de entregas de obras e serviços, principalmente tocados pela Secretaria de Infraestrutura. Denis também é presidente estadual do Solidariedade, partido que o prefeito filiou em abril para tentar uma reeleição em outubro, depois de ter a sua pré-candidatura não garantida pelos republicanos. O ex-auxiliar, além de responsável por tocar as principais obras da atual gestão, também era cotado para ocupar um vice de Rogério Cruz. A Secretaria de Saúde realiza um novo mutirão de cirurgias eletivas em hospitais do governo do estado. Os detalhes dessa ação você confere nessa matéria de Marcelo Tavares. O Hospital Estadual de Trindade, Valda Ferreira dos Santos, preparou 330 pacientes que passarão por cirurgias gerais, vascular e ginecológica de média complexidade a partir do próximo mês de julho. O ETRIM foi o primeiro hospital a começar os procedimentos em nova etapa do programa. Cerca de 900 cirurgias de média complexidade serão realizadas em 4 unidades hospitalares do estado no próximo mês. Além do Hospital de Trindade, o mutirão será realizado também em outras unidades de saúde. Hospital Estadual Centro-Norte em Uruaçu, Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos e Hospital Estadual de Jataí. Desde o início do programa de redução de filas para cirurgias eletivas, Goiás já diminuiu a espera em 66,73%, com a execução de mais de 180.600 procedimentos. O programa nacional tem sido bem sucedido no estado, que tem alcançado números recordes em cirurgias ambulatoriais e de urgência. Em 2022, a fila contava com 125.894 pacientes e em maio deste ano, o número diminuiu para 74.957 pessoas ainda aguardando. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Olha, foi divulgada nesta quinta-feira a data para a premiação da Bola de Ouro, principal troféu individual do melhor do mundo. Vale lembrar que a partir deste ano a revista France Football está organizando o evento em parceria com a UEFA. A cerimônia vai ocorrer no dia 28 de outubro em Paris, na França. Os 30 indicados serão revelados no dia 4 de setembro. A premiação conta com uma votação de jornalistas de 100 países melhores posicionados no ranking da FIFA. O prêmio avalia o rendimento no período da temporada europeia, segundo semestre de um ano e primeiro semestre do próximo ano. Uma das mudanças postas em prática desde março de 2022. Ao todo, a cerimônia vai distribuir 10 prêmios. As novidades na lista são as categorias de melhor técnico de futebol masculino e melhor técnica no futebol feminino. E depois de emprestar o Juan Chaves do início da temporada para o Lens, o Bahia vendeu o lateral esquerdo para o clube francês por 4,5 milhões de euros, algo em torno de 25 milhões e 700 mil reais na cotação atual. Trata-se da maior venda da história do futebol nordestino. O empréstimo inicial do atleta equatoriano de 22 anos tinha obrigação de compra se metas fossem cumpridas. O tricolor baiano também tem bônus e percentuais em relação a uma futura negociação do lateral esquerdo. O Lens só vai anunciar a compra de Chaves após a abertura do mercado europeu. A informação inicialmente foi divulgada pelo jornalista César Luiz e confirmada pelo Globo Esporte nessa quinta-feira. A transação de Chaves do Bahia para o Lens ultrapassou a de Moisés, que foi negociado pelo Fortaleza para o Cruz Azul do México por cerca de 24,5 milhões de reais. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h43. E em tendências de queda, desde o início do ano, os preços do boi gordo abriram junho com novas baixas.
Segundo pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, a chegada do frio e a escassez de chuvas nos próximos meses, na maioria das regiões pecuárias, acentuaram as ofertas neste período considerado de fim de safra do boi. Depois de cair 3,6% no acumulado de maio, o indicador do boi gordo CEPEA recuou mais 2%, já na abertura desse mês de junho. A cotação média da arroba por esse índice, que era de R$ 216,55 no fechamento na quarta-feira, tendo como referência o preço à vista do boi gordo no estado de São Paulo. Mesmo insatisfeitos com os preços, pecuaristas que ainda têm animais a pasto em peso de abate vêm optando por liquidar esses lotes, conforme relatam agentes consultados pelo CEPEA. Porém, deparam-se com frigoríficos já bem abastecidos. Em muitas regiões, as escalas estão alongadas. Nesse cenário de oferta, o ponto de equilíbrio com a demanda tem se dado a preço cada vez mais baixo e a liquidez do mercado também recuou, ainda segundo os pesquisadores do CEPEA. E o Ministério Público defende a redução do uso de agrotóxicos. Essa matéria você confere com Rafael Silva. A Câmara dos Deputados discutiu políticas públicas para a redução do uso de agrotóxicos. O subprocurador-geral do Ministério Público do Trabalho, Pedro Serafim, ressaltou que o Brasil precisa investir em agricultura sustentável. Não teremos agroecologia se neste Brasil, da situação que está, como está, principalmente em relação à pulverização aérea, seja com drone ou com avião. O deputado vai falar aqui, o Ceará é exemplo disso. Se não houver redução do uso de agrotóxicos, é impossível, porque nós sabemos como, infelizmente, no cenário nacional contra a lei e a Constituição, continua indo agrotóxico sendo utilizado como arma de guerra para expulsar campesinos das suas atividades, nas comunidades tradicionais, já foi dito aqui. Então, primeiramente, reduzir. É importante uma política nacional de redução de agrotóxicos. Trabalhadores que lidam com agrotóxicos também são atingidos pelas substâncias, assim como o consumidor final. O trabalhador está envolvido na cadeia dos agrotóxicos desde o início até o final, logística reversa. O subprocurador-geral do Trabalho, Pedro Serafim, ainda destacou a atuação do MPT em fóruns estaduais com o objetivo de fortalecer movimentos sociais para a redução de agrotóxicos. E o Ministério Público tem uma resolução, a recomendação do Conselho Nacional, que manda aqui, orienta no sentido de que os membros do Ministério Público atuem nas comunidades, ouvindo a coletividade e atuem de forma resolutiva, preventiva e resolutivamente, potencializando o setor social para que a Constituição prevaleça, porque é dever de todos, do governo, da sociedade, de todos os setores, é proteger o meio ambiente e a saúde. Além de deputados, as discussões tiveram a participação de ambientalistas, do Ministério da Saúde, representantes de trabalhadores, entre outras instituições. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rafael Silva.